Estamos de volta. O barateamento da política brasileira. Esse é o assunto de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo para essa conversa Pedro Fassoni Arruda, cientista político, professor da PUC São Paulo, e Maria Aparecida de Aquino, historiadora, professora da Universidade de São Paulo, a USP. No curto e no médio prazos, há vias para resgatar o Estado democrático de direito? Há perguntas dos internautas já nessa direção. Qual é a saída? Como a gente estava falando aqui, você falou, olha, eu sou muito otimista, acho que a gente vai conseguir fazer uma reforma política transformadora. O Pedro dizia, talvez, mas não no curto prazo, porque com essa legislatura vai ser difícil. Quer dizer, como encontrar forças ou mudar a correlação de forças para que a gente volte a conseguir, digamos, redemocratizar o Brasil, de certa maneira, ou romper com esse período de ações de exceção, né, de desvirtuamento da vida institucional, de cinismo e hipocrisia generalizada? Eu acho que a gente tem que confiar nos movimentos sociais. Primeira coisa que a gente deve fazer. Eu estou sentindo cada vez mais, e muito triste, que nós estamos num período de desmobilização muito grande. Mas existem laivos de possibilidades, eu acho que a gente deve apostar nessas possibilidades. Então, acreditar nos movimentos sociais, na força da população brasileira, que pode estar desencantada, desiludida, mas está viva. E ela sente tudo aquilo que está acontecendo. Eu acredito na inteligência da população. Tem muita gente que diz assim que o povo não pensa, ou a população brasileira não tem memória, ela esquece rapidamente. Não acredito em nada disso. Eu acho que a gente tem que apostar no povo brasileiro. E o povo brasileiro, ao contrário do que sempre se divulga, e se divulga internacionalmente, é um povo extremamente trabalhador. Costuma-se dizer, o Brasil é perigoso, o brasileiro é preguiçoso. Vamos nos mirar no exemplo, por exemplo, de outros povos que são muito mais ativos e o Brasil é um país de preguiçosos. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que a população brasileira é uma população extremamente ativa. Eu venho de uma região de São Paulo periférica, eu nasci na Penha, morei na Penha até alguns Zona anos, Leste da cidade de São Paulo. Na Zona Leste de São Paulo. Então, eu tenho muita clareza do que significa a população brasileira que sofre. Então, eu tenho essa ideia. E eu acho que essa população sofrida é uma população que pensa e que está antenada na realidade brasileira. Então, eu acredito que os movimentos sociais são extremamente importantes. Uma outra coisa, nós temos que revitalizar as estruturas partidárias. Então, aquilo que durante muito tempo mobilizou o Partido dos Trabalhadores, que era exatamente aquela coisa de ter crença nas bases, viver das bases, efetivamente o único partido que tinha toda uma estrutura que pensava a população e agia de acordo com a população, representando exatamente o que um partido deve ser, e que hoje, de certa forma, está um pouco, digamos assim, descaracterizado, mas eu acredito que a estrutura partidária precisa ser reformulada. Então, de um lado, acreditar na população, acreditar nos movimentos sociais e achar que eles têm força e são a única nossa possibilidade de redenção. E, em segundo lugar, nunca descaracterizar a política, acreditar e investir nas estruturas partidárias. Maravilha. O Júnior Mendonça Mesquita, de Taboão da Serra, diz o seguinte: acompanho Melhor e Mais Justo sempre às quintas-feiras pelo Facebook, quando estou indo embora do trabalho para casa. Então, nem sempre consigo mandar perguntas, pois estou dirigindo, mas hoje será possível. Gostaria de saber dos entrevistados como sair desse enclausuramento que este governo e Congresso têm imposto aos trabalhadores. Na direção da pergunta que eu fiz à Maria Aparecida. Pedro, a saída das ruas dos movimentos populares, essa é a saída? Da reorganização partidária, talvez sob novas bases, né? Sem dúvida. Inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores precisa se renovar, né? Aquilo que eu falei no começo de articular a mobilização popular com a atuação parlamentar. A gente poderia até, nesse momento, fazer um breve balanço do que foram os governos do PT, Lula e Dilma, né? Ou seja, analisar objetivamente, entendendo os seus alcances e os seus limites, o que foi realizado e o que deixou de ser feito. De fato, foram tomadas medidas importantes que ajudaram a reduzir a pobreza, a desigualdade, a incluir pessoas no consumo, na universidade, entre outras coisas. Mas não foram realizadas mudanças estruturais na sociedade brasileira.
né? Então, quando a gente fala do Estado democrático de direito, tem que pensar que na transição da ditadura para a democracia, muito mais do que um processo de democratização, houve um processo de liberalização do regime conduzido pelo alto de acordo com um projeto de distensão lenta, segura e gradual traçado ali pelo general Golbery, né? E foram mantidas, inclusive na Constituição de 88, algumas questões do período anterior. A militarização do aparelho do Estado, a questão das Forças Armadas como garantidoras, em última instância, das polícias da lei, da ordem. Não foi alterada a estrutura fundiária profundamente desigual e injusta no Brasil, né? Regulamentação da mídia. Então, tem muitas coisas que a gente precisa discutir no momento, né? A democratização da mídia é uma coisa absolutamente necessária, é indispensável, e isso precisa estar no plano de governo de qualquer candidato que se pretenda progressista e ligado aos movimentos sociais. Então, democratização da mídia, desmilitarização da polícia, uma reforma agrária radical, né? Políticas coerentes, sistemáticas e efetivas de combate ao genocídio da população negra, dos jovens da periferia, né? Executados por agentes do Estado, inclusive, porque na época da ditadura se falava, né, dos prisioneiros políticos. Enfim, hoje a gente sabe que, né, os agentes de Estado continuam matando em quantidade ainda maior do que naquele momento. E é necessário discutir tudo isso com a sociedade. Então, sem articular essa mobilização popular, né, movimentos sociais, principalmente sem terra, sem teto, feministas, comunidade LGBT, entre outros, com a atuação parlamentar. Porque esse crescimento da direita tem a ver também com o trabalho de base que foi realizado, né? Esses grupos conservadores estão diretamente ligados, pelo menos alguns desses grupos no Congresso Nacional, como a bancada da Bíblia, né? Tem a ver também com o avanço de algumas igrejas neopentecostais, com a sua teologia da prosperidade, né, que passa ao largo das discussões estruturais aqui na sociedade brasileira. Então é preciso reconquistar... Mas que ocupa um espaço social que os partidos deixaram de ocupar. Até né? porque a última eleição municipal, que foi a primeira realizada após o golpe, o impeachment da Dilma, mostra um avanço expressivo da direita. O Partido dos Trabalhadores perdeu eleitores nos seus principais redutos, inclusive aqui no ABC, na periferia de São Paulo, né, inclusive no município com a vitória do João Dória, um outsider, né, logo no primeiro turno da eleição. Então é preciso fazer também um balanço da experiência, entender os alcances, os limites, e o que o partido poderia contribuir, né, para o aprofundamento da democracia no país. Alexandra Espíndola pergunta o seguinte: nesse cenário, quais devem ser as ações da esquerda? Como nós, trabalhadores, podemos fazer daqui de baixo, né, das ruas, o povo mais pobre, o povo trabalhador, o que ele deve fazer? Estar atento e participar. Porque às vezes as pessoas acham que simplesmente basta você ir no dia X, lá outubro, e você bota o seu voto. E acabou. Né? Digita na urna eletrônica e acabou. pronto. Não tem mal o que fazer. Né? Botou lá, resolveu o problema. Não é assim. Política é participação. Nós precisamos constantemente estar atentos. E estar atentos pode dar trabalho, é chato, é desagradável. Significa nos domingos você ir fazer alguma coisa no diretório do seu partido, por exemplo, participar das discussões, mas essas coisas precisam acontecer. Então é preciso haver uma certa mudança de mentalidade de qual é o significado real de fazer política. Fazer política, e tudo é político, eu fico espantada até, mas o julgamento é político. Que julgamento é político? Política é tudo. Que história é essa de julgar? Aquele julgamento é político, como se fosse uma coisa negativa. Na realidade, política é tudo. E nós precisamos, nós todos, inclusive a nossa espectadora fala, o que nós aqui de baixo podemos fazer? Nós temos que atuar constantemente e acreditar que dispensar algumas horas do seu lazer é muito importante para que você participe da realidade social do seu país. E aqui eu queria fazer uma lembrança de alguma coisa que eu não falei, mas que é uma preocupação mortal minha. Eu fiquei embasbacada e assustada com a questão do Rio de Janeiro.
E aí eu fui juntando 2 mais 2, né? E nessa junção do 2 mais 2, o que eu acabei percebendo é que foi se falando do Rio de Janeiro, não porque o Rio de Janeiro está ao caos, porque o Rio de Janeiro é isto, acabando com o Rio de Janeiro. Começa com o governador, começa com a prisão do governador, não vou dizer aqui se está correto, se está errado, se ele é corrupto, se não é corrupto, não me interessa isso. Mas foi criando-se uma imagem extremamente negativa do Rio de Janeiro para depois dar o golpe. Esta questão da intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro é algo contra a qual nós devemos todos nos colocar. Um golpe sabe-se como começa, mas um golpe não se sabe como termina. Quando você chama as Forças Armadas, você corre o risco de nunca mais desarticulá-las. Então, é uma coisa muito grave que aconteceu e já aconteceu no Rio de Janeiro, e nós não podemos permitir, nós, povo brasileiro, não podemos permitir que isso se repita. Nós vivemos 21 anos de um terrível, mais longevo regime militar dos anos 70 e 80. E estamos com dificuldade até hoje de nos livrar desse rescaldo autoritário que ainda está presente na nossa sociedade. Então, permitir que as Forças Armadas ocupem uma cidade como o Rio de Janeiro, uma região como o Rio de Janeiro, é alguma coisa tremenda e contra a qual todos nós devemos nos colocar contrariamente. Sabe que, inclusive, há voz no comando das próprias Forças Armadas dizendo, olha, é muito perigoso chamar as Forças Armadas para a rua. Né? Exatamente. Comando das Forças Armadas lembrando isso ao governo civil de plantão, mas um governo que vocês sabem que representa hoje. Ana Maria Luz pergunta o seguinte, além de todas as lutas dos movimentos sociais, como engajar a população que está fora dessas lutas? A gente sabe que parcela grande dos trabalhadores, parcela grande da população periférica ficou de fora, seja porque também se desiludiu com a perspectiva apontada pela presidenta Dilma no segundo mandato, fazendo ali uma pauta neoliberal para tentar compor e permitirem que ela governasse. Não conseguiu, né? Não conseguiu governar, o Congresso não permitiu, quer dizer, não houve segundo mandato da Dilma efetivamente, quer dizer, a Dilma poderia ser analisada pelo primeiro mandato, jamais pelo segundo, para não conseguir governar, mas de todo modo houve ali uma inflexão em relação ao próprio projeto dela. E um afastamento, talvez, da população, além de um afastamento normal, que anos de prosperidade, de bonança vão dando, né? Tem parece que uma certa acomodação. E a gente viveu anos de conquistas sociais, de bonança econômica, etc., que deu uma acomodada, trouxe parte das lideranças dos movimentos populares para dentro da máquina do Estado. E o Florestan Fernandes, que dizia, eu ouvi dizendo isso numa reunião com movimentos populares em Diadema, lá nos anos 80, quando perguntado o que os movimentos populares deveriam fazer em relação aos partidos políticos de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, que estava nascendo naquela época e começava a ganhar prefeituras e tal, e o Florestan respondeu o seguinte, permanecer independente. De certa maneira, o fato de você ter um governo trabalhista, um governo popular, né, governos trabalhistas, populares e tal, muitas vezes cria uma proximidade também complicada entre movimentos populares e governo, e os movimentos populares perdem um pouco da sua vitalidade. Podem reparar que os movimentos populares que mantiveram uma vitalidade muito forte, que hoje, de certa maneira, lideram a resistência, foram aqueles que se mantiveram independentes em relação aos governos Lula e Dilma, não é? Sim, o trabalho de base é muito importante, né? Aquele trabalho que vinha fazendo o próprio Partido dos Trabalhadores nos anos da sua fundação, né? 79 e 80 revela isso daí. Também a própria Igreja Católica, com as comunidades eclesiais de base, trabalho nas escolas, universidades, foi importante nesse sentido. Inclusive, no PT, uma crítica também, né? Por exemplo, ao fato de que o lulismo, né? O André Singer escreve isso no seu livro, né, Os Sentidos do Lulismo. Ele acaba promovendo ou identificando a cidadania com acesso ao consumo e não pensa justamente na educação política da classe trabalhadora. Né? Então, isso foi um erro importante, né, porque acabou não mobilizando e os movimentos que estavam ligados ao PT acabaram se tornando, essa expressão minha, né, uma espécie de correia de transmissão
dos interesses do governo. É isso que o Florestan Fernandes falou, com a necessidade de manter a independência em relação ao próprio governo. E outra coisa é lutar cada vez mais, né, e jamais abaixar a guarda. Eu lembro que, uns 3, 4 anos atrás, foi realizada uma consulta, um abaixo-assinado correu o país inteiro e foram coletadas 8 milhões de assinaturas, eu fui inclusive um dos signatários, pela auditoria da dívida pública no Brasil. Isso sequer foi apreciado pelo Congresso Nacional. Então, assim como um número semelhante à Constituinte Exclusiva. A gente tem que lutar, exato. Política. A gente tem que lutar também por reforçar os instrumentos de participação direta, plebiscito e referendo, que já estão previstos na Constituição Federal. Então, vou, por exemplo, para dar o exemplo da reforma política. Não se pode fazer nenhum tipo de reforma política sem que a população também seja consultada. Se isso for discutido pelo Congresso, que seja realizado um referendo depois, que a população possa aprovar ou vetar essa lei que foi aprovada pelo Congresso, ou através de um plebiscito, né, quando simplesmente se decide diretamente, mas a gente sabe que, até mesmo na ciência política, né, existe uma perspectiva que hoje, infelizmente, é hegemônica, que é a teoria das elites, né? Schumpeter, Weber, Michels, Mosca, Pareto, um grupo de intelectuais da ordem que entendem que em todas as sociedades, em todas as épocas, sempre houve uma minoria prudente, apta a governar, e uma maioria inculta e pouco letrada, disposta a obedecer. E a gente precisa quebrar com essa ideia e empoderar cada vez mais a população. Né? Essa fala do Pedro responde à pergunta da Alexandra Palizari, dizia como romper com o conservadorismo, com a hipocrisia, com o balcão de negócios, no qual se transformou a nossa política institucional, sobretudo no Congresso Nacional, no Executivo Nacional e nível federal, mas também em muitos estados e municípios do Brasil. Né? Essa é a cultura ainda predominante. Tanto Maria Aparecida quanto Pedro, nessa última resposta, apontam caminhos da mobilização, da cidadania, da sociedade, da construção de uma sociedade civil que seja capaz de romper com certas dimensões da nossa cultura política e de renovar a política para que a gente possa, ao longo do tempo, esperemos que seja no menor tempo possível, reverter a correlação de forças que hoje é muito desfavorável para a cidadania, o que não deve nos desanimar, pelo contrário, né? Deve chamar a urgência da gente se mobilizar, se animar, ir para a luta, ir para a rua. Eu agradeço muitíssimo a presença da Maria Aparecida, do Pedro Fassoni, Maria Aparecida de Aquino, Pedro Fassoni Arruda, e agradeço também, claro, a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.